Saudações. Eu estou mostrando a vocês, no caso, como é grande parte do meu processo literário. Quando, no período mais ou menos assim, de 2000 no começo, no caso, acredito que no ano passado, ou pela metade do ano, e houve, digamos assim, um evento, no caso, que foi o ataque, né, ao Nord Stream, o gasoduto, né, que os russos têm com a Alemanha. Houve, nesse período, por assim dizer, uma certa preocupação dos ingleses, né, dos britânicos assim, em geral, de haver um tipo de ataque ou um tipo de esforço, né, de cortarem as questões de inteligência, ou seja, as questões de rede, de internet e coisas desse tipo, aos países que necessitam. Então há um tipo de cabo que passa-se pelo Oceano Pacífico, pelo Oceano Atlântico, quero dizer, e no caso ele ele leva as informações das redes sociais e tudo mais para isso. Então eu, como vejo muitas questões geopolíticas no caso, e a forma como as nações atualmente, e os governantes em geral, eles estão numa sanha por guerra e por conflito, numa busca de esforços militares, aumento armamentista, por assim dizer, de seus números, gastos do PIB e coisas dessa natureza, eu fiquei, digamos, com uma certa paranoia em minha mente de perder, né, parte dos meus trabalhos literários e perdê-los para um blackout, algum tipo de situação, né, de dissuasão das informações ou coisa desse tipo que poderia acontecer. Então eu comecei a escrever os meus trabalhos, os meus textos, as coisas que eu trabalho, geralmente nesses cadernos. Deixa eu pegar aqui. São nesses textos, nos cadernos, eu anoto grande parte. Deixa eu ajeitar aqui. Eu anoto grande parte dos trabalhos, né, dos textos em geral. E tem algumas ilustrações, por exemplo. Eu comecei a desenvolver parte dos mapas das histórias. Ó. Esse aqui é o que seria o continente onde se passam as histórias deste livro, O Sangue do Imortal. É o continente onde se passa a história. Então, tem muitos textos, tanto de histórias que eu terminei no caso, como essa aqui está pela metade, quanto algumas ilustrações de momentos das histórias. Ó. Aqui. São ilustrações simples que eu faço para depois me basear e escrever. Então, o que antigamente eu fazia, em geral, num computador, um notebook ou coisa do tipo, eu atualmente faço nos cadernos, para ficar gravado as ideias, as ilustrações, porque pode acontecer, digamos assim, como um tipo de situação, de um problema de eletricidade ou coisa do tipo, e dar alguma coisa e perder esses trabalhos. Entende? Por exemplo, este caderno aqui que eu tirei agora, é onde eu escrevi grande parte das poesias, no caso, que eu tenho. Meus trabalhos de poesia, no caso, que saiu este livro, o Cânticos, Orações e Lamentos. Ele saiu desse caderno. Eu anotei grande parte quando eu estava escrevendo e depois eu transcrevi para o computador. Eu tenho dois, no caso. Este aqui que eu coloquei agora é o caderno de poesia. Esse aqui é de uma história que eu estou escrevendo ainda. É um relato gigante dos Eruquianos, né? Que é um povo das histórias onde eu escrevo. Então tem ilustrações, ó, de como começa. Tem rabiscos, alguns tipos de rascunhos que eu vou fazendo enquanto eu vou escrevendo para ficar mais compreensível depois quando eu for retratar o tema, quando o texto, vamos dizer assim, ele sair, né, digamos assim, para o computador. Então eu faço vários tipos de correções durante o texto
rascunhos, ajeito, a escrita, tudo mais, a ilustrações de personagens, e assim vai indo, entende? Então tem ilustrações de personagens, de criaturas, de cenas, ó, de cenas dos personagens, aqui, ó, de vestimentas, como eles se vestem, o que mais? Aqui, outra cena de um momento da criação, no caso. Então, grande parte, por assim dizer, das coisas, no caso, quando eu estou criando, eu procuro descrever e retratar, ó. Ó, também aqui, ó. Isso aqui é parte de uma história que estou escrevendo também. Então, aqui o mundo seria o mundo divino, o mundo onde passa a história, e aí as casas reais, que é onde são os textos. Todos esses esforços, no caso, são para deixar permanecer e não perder nenhum trabalho que eu tenho. Porque, como eu disse, se ocorre um tipo de perda, no caso, de eletricidade, eu não sei mais onde eu estou. Passando 2 ou 3 dias, eu esqueço onde eu estou. E se caso acontecer por meses, onde ficará o texto? Onde vou poder corrigi-lo, vou poder trabalhar, vou poder, vou poder ter ele na minha mão para analisar, para corrigir, para fazer modificações, se eu não tenho o trabalho, vamos dizer assim, nas minhas mãos, entende? Então é uma coisa muito complicada no caso, se você simplesmente tem o trabalho que você está desenvolvendo, o texto que você está tendo, se você não o escreve no papel, porque nós estamos num período, digamos assim, de muita turbulência, entende? Turbulência, digamos, de temas geopolíticos, climáticos e toda essa coisa. Então é possível se perder. Se você tem tanto o que é físico, escrito no físico com caneta, e o digital é mais difícil. Então eu procuro sempre escrever, desenhar, ilustrar tudo o possível para que não se perca e guardar tudo, digamos assim, dentro do que é possível, entende? Então, em parte do meu processo literário, o meu processo criativo é ilustrar e escrever tudo o que eu estou fazendo e guardar em cadernos. Porque se acontece algum tipo de blackout ou algum tipo de problema com a internet ou algo ligado com o blog ou coisas desse tipo, eu não perco nenhum trabalho que eu tenho, porque eles estão na minha mão.